Unidade 1, Tecnologia, Corpo, Movimento e Linguagem na Era da Informação. Aula 2, Revisão e Avaliação. Olá, boa tarde, né? Então, vamos dar início, né, à nossa segunda etapa da nossa revisão da nossa aula e falando sobre outros assuntos que foi visto na nossa aula 1.1 e 1.2, que vai ser base para o quê? Para a nossa avaliação, ok? Então, vamos dar início falando sobre o nosso assunto, sobre o Egito. Vamos lá? Muito bem, então, dando início ao nosso assunto, que é sobre o Egito Antigo, essa civilização que faz parte da nossa cultura também, nós temos influência também em relação ao Egito. O Egito que é envolto a mistério, esse Egito Antigo, que vai fazer toda a sua cultura voltada a uma vida pós-morte, uma civilização que fez na arquitetura, construiu suas pirâmides, seus sarcófagos, suas câmaras mortuárias e adentrando vamos dizer, esse misterioso templo, né, que vivia esses faraós após a sua morte, as pinturas que também trazem toda a sua historicidade. Okay? Então vamos ver a questão do Egito e suas principais civilizações da antiguidade. Aí nós estamos vendo uma pirâmide, que é Khafre, que é uma das maiores pirâmides, são 3 pirâmides, Quéopes, Khafres e Miquerinos, que é o avô, pai e o filho, que construíram essas pirâmides, e na frente, né, no primeiro plano dessa imagem, nós estamos vendo uma esfinge, ok? Essa esfinge que nós vamos explicar por que ela tem a cabeça humana e o corpo de animal. E qual eram as principais características dessa sociedade egípcia? O governo antigo, não esquecer que nós estamos falando do governo antigo do Egito. Ele era teocrático. O que é um governo teocrático? Os administradores governavam em nome dos deuses. Muito bem. E quem eram esses deuses? Os deuses eram chamados de faraó. O faraó, vamos dizer, ele tinha um poder. Ele era um deus que era eleito pelo povo, né? Eleito não, ele era, vamos dizer, ele estava ali, o faraó, e o que acontecia? Ele tinha um poder de rei, de sacerdote, de político. Ele tinha o direito de dar a vida e tirar a vida também. Ele decidia quais eram os deuses que iriam ser cultuados. Ele era um deus, mas ele também decidia quais eram os deuses. E aí nós temos a imagem de uma máscara mortuária de Tutancâmon, que vocês estão vendo, que é de um faraó que morreu muito jovem. Certo? E aí, o principal governante do Egito, ou das cidades-estado, era chamado de, nós falamos, faraó. O faraó tinha o poder de rei, juiz, sacerdote, tesoureiro, general. Ele decidia tudo, ok? O faraó era considerado Deus vivo, filho do sol, Amon-Ra, e a encarnação de Horus, Deus falcão. O faraó, como eu falei, ele decidia quais eram os deuses, por isso eles tinham o quê? Uma religião chamada de politeísta. Por que politeísta? Porque eles acreditavam em vários deuses, ok? Então, a religião era politeísta, eles acreditavam em vários deuses, que era definido por quem? Pelo faraó. Os deuses interferiam na história humana, então eles acreditavam que esses deuses poderiam interferir na história humana. E esses deuses, né, eram o quê? Faziam através de festas e oferenda, ajuda tanto na agricultura como na vida em geral. Então, eles faziam festa para cultuar esse deus e faziam oferendas. E esses deuses, eles podiam ser um cachorro, uma vaca, tá? Um leão, dependendo do que o faraó decidisse que fosse feito àquele Deus. Então, esse Deus era escolhido pelo esse faraó, que estava no poder nesse momento, e eles cultuavam através das oferendas os desenhos que também eram feitos. Então, para ser representado esse Deus, geralmente eles colocavam uma cabeça do animal e o corpo humano, ou então o corpo humano e a cabeça de animal, ou vice-versa. E eles tinham um nome, tá? E eram esses formatos de animais, se dava o nome de quê? Antropomorfos e zoomorfismo, que vocês vão ver agora na imagem.
Então, esses animais, eles tinham, né, essa cabeça, olha aí, vocês estão vendo a esfinge com a cabeça do faraó de Ramsés e o corpo de um leão. Nós sabemos que o Egito fica no continente africano, certo? Então, aí nós temos o zoomorfismo, o antropomorfismo e antropoformismo, ok? Então, era justamente isso, essa mistura que acontecia. A cabeça humana e o corpo de animal, ou então a cabeça de animal e o corpo humano. Vocês percebem aí os desenhos desses animais que vocês estão vendo, desses deuses, que eles estão de perfil, a cabeça está de perfil, mas o olhar está frontal? Pois é, isso aí vai dar uma outra origem na questão do Egito Antigo, que é a questão da pintura, que vai ser chamada lei da frontalidade. O pé está de perfil, as pernas estão de perfil, o tronco está frontal, a cabeça está de perfil, mas o olhar está frontal para o espectador. E é chamado a lei da frontalidade, que nós vamos ver na pintura. Então, a pintura era o quê? Dedicada à morte, certo? A arte dedicada à morte. A pintura, ela tinha vamos dizer, essa função. Eles pintavam no interior dos túmulos, das pirâmides. Algumas pinturas surgiam, sim, no interior de algumas moradias, mas a maioria das pinturas encontradas no Antigo Egito era dedicada à morte. A arte de convenções, a padronização. Por que padronização? Porque quem padronizava essas pinturas era o faraó. O faraó, ele padronizava essas pinturas, como tinha que ser pintado, como deveria ser feito, aonde deveria ser pintado. Então, nesse momento, não existia a palavra artista, e sim artesão, porque ele apenas reproduzia o que o faraó determinava. O colorido era sem claro e escuro, era algo muito padronizado, tá? E sem indicação de relevo, é chamado de pintura chapada. Não tem um relevo, não tem um volume, que nós vamos ver mais adiante em outras civilizações. Lei da frontalidade, aquilo que eu falei para vocês, a pintura, né? O corpo aparece frontal, mas as pernas estão de perfil, o rosto está de perfil e o olhar está frontal. Então, é chamado a lei da frontalidade. Tinha um caráter religioso, pois eles acreditavam numa vida pós-morte. Eles acreditavam que eles, retratando aquela pintura, o cotidiano do faraó, no interior das pirâmides, dos sarcófagos e dos túmulos, eles estariam retratando essa vida, e quando o faraó morresse e ele voltasse o espírito para adentrar aquela múmia que foi mumificado aquele corpo, ele reconheceria que aquilo ali era o seu cotidiano, ele voltaria à vida. Até hoje nenhum faraó, tivemos história que nenhum faraó voltou, mas ele voltaria à vida, né? Então, por isso essa pintura era padronizada. O faraó queria apenas retratar o seu cotidiano. Então, esse caráter era religioso da pintura do Antigo Egito. Servia de veículo de comunicação para difundir os preceitos e as crenças religiosas, aquilo que eu acabei de explicar para vocês. O tronco e os olhos de frente, cabeça e perna de perfil, não existia artista, e sim artesãos, a obra era anônima. Então, isso que vocês estão vendo aí na imagem foi o que eu expliquei para vocês. Essa obra era anônima, não existia a palavra artesão, né? Artista, e sim artesão, porque ele tinha um caráter, padronização. O faraó era que definia. E aí nós estamos vendo mais uma vez a questão das imagens, né, que vocês estão vendo do antropomorfismo, o zoomorfismo, que era a questão de cultuar esses animais. E eles transformavam com a cabeça do animal e o corpo humano, para dizer que era um deus. A escultura, agora nós vamos falar da escultura. A escultura tinha uma função de preservar a memória da cultura egípcia. Obedeciam a padrões rígidos de representação da figura humana. Tá? Então, ela era rigidez, tinha uma forma cúbica e a frontalidade. E uma coisa muito importante nessa questão da escultura era que o tamanho dessa escultura era definido pelo nível da
pessoa, o valor que tinha. Um faraó, por exemplo, ninguém poderia ser representado na escultura maior do que o faraó. O faraó, ele tinha que ser sempre representado do tamanho maior, né? Então, até a própria esposa dele não poderia ser representada no mesmo tamanho. O faraó tinha que ser representado maior. Então, dependendo da sua função no governo, era o tamanho da sua escultura, ok? E aí vamos ver os locais dessas pinturas. Decoração de monumentos funerários e moradia interna, aquilo que eu falei para vocês. Bem, nós estamos aqui, né, nesse templo aqui que nós estamos vendo, né, que é um túmulo que Ramsés II fez. Vocês estão vendo aqui o tamanho, certo? Então, se vocês perceberem, aqui, essas esculturas menores que vocês estão vendo, é o tamanho de uma pessoa. Claro que mesmo assim eu ainda estou no tamanho grande em frente às esculturas. O tamanho de uma pessoa são essas esculturas menores. Para vocês verem a monumentalidade que era essa questão arquitetônica do Antigo Egito. E vocês estão vendo essas duas esculturas, de um lado e de outro, para vocês perceberem o que é essa forma rígida de representação. Vocês percebem que eles estão sempre com os braços cerrados frente ao corpo, as pernas, o braço sempre colado ao corpo e a questão da frontalidade. Não há um movimento, não há uma questão, vamos dizer, de leveza, é algo muito rígido. E isso eles queriam apresentar o quê? A monumentalidade, aquela coisa imensa, tornar os servos menores ainda, as pessoas, o público, né, os escravos se sentirem cada vez menores frente a esses monumentos, ok? Então, dando continuidade ao nosso assunto, nessa arquitetura, que nós vamos ver agora, os conceitos dessa arquitetura, mais comum no Antigo Egito eram os templos. Eles possuíam decoração inspirada na paisagem egípcia. Papiro, flores de lótus e palmeiras eram algumas delas. Então, eles buscavam a questão da natureza também para representar a sua arquitetura. A entrada dos templos geralmente eram feitos por caminhos que continham esfinges de ambos os lados. Vocês viram que a esfinge é aquilo ali que eu mostrei para vocês. O rosto do faraó e o corpo do animal que eles decidiam que ia ser o quê? Cultuado como um dos deuses. Ok? Agora nós vamos fazer uma outra viagem. Nós vamos agora para a Grécia. Então, a Grécia também que vai ter uma importância imensa na nossa cultura, que os gregos trouxeram não só a influência para o nosso Ocidente, mas também a questão dos mitos, das crenças, da escultura, da pintura, da arquitetura, que vai influenciar todo o mundo. Então, a Grécia Antiga, tá, nós vamos estar falando da questão da Grécia Antiga, falando da origem desse povo grego, que teve tanta influência no mundo ocidental. Vamos lá? Então, a origem desse povo grego é o seguinte: surgiram por volta de 2000 a.C., por volta de 2000 a.C., aqueus, jônios, eólios e dórios, tá? Foram esses povos antigos os primeiros, os primórdios. Atena e Esparta foram as polis mais importantes da Grécia. O que é poli? Polis são as cidades, tá? Então, Atenas e Esparta foram as polis mais importantes da Grécia. As características desse povo. Vamos ver as características? Enquanto os egípcios se prenderam à padronização feita pelos faraós, os gregos, eles apresentam uma produção cultural mais livre. Mais livre, não quer dizer que eles são livres. Os gregos apresentaram uma produção cultural mais livre. Os egípcios eram o quê? Uma forma mais rígida, padronizada pelo faraó. Os gregos, eles vão se tornar mais livres. O que os gregos também têm de diferença dos egípcios? Não se submeteram às imposições de sacerdotes, de reis autoritários. Eles não se submeteram totalmente. Eles seguiam algumas regras, mas não totalmente como o Egito, tá? O homem era a criatura mais importante do universo. O homem era a criatura mais importante do universo. Nos egípcios, quem era o mais importante era o faraó. Já na Grécia, ele vai mudar esse conceito. Existem alguns períodos, que é da arquitetura, da escultura na Grécia, que vai também buscar a influência, ele vai ser influenciado, a Grécia vai ser influenciada pelo Egito.
tá? O Egito Antigo. Na escultura, principalmente na escultura, nós vamos ver traços fortíssimos da influência egípcia antiga na Grécia. As primeiras esculturas egípcias, elas não vão ter essa mobilidade, elas vão ser rígidas, de formas bem cúbicas ainda. Aquele braço muito cerrado ao corpo. Então, a primeira escultura, que é do período arcaico, que vocês estão vendo aí, né, ela tem essa característica muito egípcia. Esse braço cerrado, essa forma cúbica, não há movimento e a frontalidade. Os olhos são amendoados, para quê? Olhando para o espectador, certo? Mas é algo muito rígido, você vê, não tem uma leveza, é algo muito, muito rígido. E o que vai acontecer? Os gregos, como eles não vão estar presos a padrões convencionais pelos imperadores, pelos reis, eles vão muito além, eles vão evoluir. Eles vão modificar esta questão da escultura, eles vão dar mobilidade, eles vão trabalhar a questão da simetria, da assimetria, trabalhando o quê? A matemática, distribuindo o peso da escultura por outros lados. Então, o que vai acontecer? Eles vão dar mobilidade e a escultura grega ela vai se tornar muito mais leve. Ela vai reproduzir o quê? A figura humana na sua forma mais perfeita, porque para os gregos não precisava apenas ser belo, tinha que ter uma funcionalidade. E isso traz a questão da leveza. Eles vão também criar o alto relevo. O que é um alto relevo, professora? O alto relevo é quando vai uma escultura que ela está numa parede, ela não dá para você andar nela 360 graus, ok? Você apenas faz 180 graus. Você observa apenas de um único lado. A escultura não, você consegue dar o giro total sobre essa escultura. E o alto relevo ele fica colado na parede, mas você percebe que é um alto relevo que tem imagens ali. Então, os gregos eles vão dar o quê? Eles vão evoluir nessa questão da escultura. Eles deixam um pouco de lado a influência egípcia e seguem a questão do perfeito do homem enquanto o ser mais importante do universo. E nós vamos ver agora nas imagens essas esculturas. Bem, aí vocês estão vendo algumas esculturas do período clássico ou do século de Péricles, ok? Então, essa evolução da escultura que vocês estão vendo aí, o Discóbolo de Miron, é esse que está aí embaixo, que está com um disco na mão, como se ele fosse lançar esse disco. Há essa mobilidade, essa leveza, esse lado da questão do corpo do homem enquanto perfeito. Ele trabalha a simetria, a distribuição do peso trabalhando com algo tão pesado que é o mármore, né? E aí nós temos o outro, que é o Dorífilo de Policleto. Você percebe, já começam a aparecer alguns nomes, o nome da cidade, o nome do autor, aonde foi encontrado esta obra, certo? Aí o nu do homem, como se ele fosse mudar de passo, uma perna descansa sobre a outra. Isso é uma mobilidade que vai acontecer, essa evolução na escultura grega. O homem passa a trabalhar o corpo humano, a proporção, que é chamada de proporção. Eles vão distribuir simetricamente dentro da escultura chamada por cabeça. Então, ele distribui o corpo do homem em 7 cabeças. O homem, como se tivesse 7 cabeças distribuídas proporcionalmente no corpo. E você começa a observar aí essas esculturas que vocês estão vendo, essa mobilidade dessas esculturas, ok? Mas nós temos também uma outra coisa que os gregos deixaram para a gente, que foi a questão da arquitetura. A arquitetura ela vai influenciar não só o mundo ocidental, mas todos os restantes, como a pintura também. A pintura ela vai se destacar onde? Nas cerâmicas, ok? Então, as cerâmicas elas vão estar destacadas aonde? Nos vasos gregos. Aquilo que eu falei para vocês. Para os gregos não precisa apenas ser belo, mas ele tem que ter funcionalidade, ser funcional. E os vasos gregos, que são as cerâmicas, aparecem em 2 tipos de pintura, que são chamados de inversão de cores. E eles, dentro dos vasos gregos, eles vão trabalhar o quê? Os mitos que vão o quê? Explicar o que os gregos acreditavam. Eles vão explicar tudo que o mundo poderia. Vão explicar o amor, a raiva, a esperança através do mito,
Né? Quem nunca ouviu falar na Afrodite, a deusa do amor? Não é verdade? Então, Apolo, o deus dos Jogos, né? Dos Jogos Olímpicos. Então, aí nós estamos vendo 3 vasos. Se vocês perceberem, esse vaso aqui e o vaso que está ali no canto, ele tem inversão de cores. O que é essa inversão de cores? Primeiro, você está vendo um fundo amarelo, certo? O vaso lá da ponta, ele não tem o fundo amarelo, ele tem um fundo negro. Isso não é pintura. Eles botavam o barro, a argila para queimar. Quando queimavam, eles raspavam. Aonde eles raspavam, iria ficar amarelo. No primeiro momento, eles apenas raspam o fundo, que é esse daqui. Eles raspam o fundo e deixam a figura negra. Depois, a inversão das cores, que é aquele último vaso lá que vocês estão vendo, a inversão de cores. Eles deixam um fundo negro e eles raspam a imagem, que é o personagem, um personagem mitológico, ou até mesmo um rei, um imperador, que eles vão estar, até mesmo os filósofos, né? Eles vão retratar na imagem desse vaso. E esse vaso aqui que está no meio é o período geométrico, que eles também trabalham a geometria, a matemática, aquilo que eu expliquei, onde eles vão explorar muito a questão do corpo humano, certo? E aí, passando para aí, nós vamos falar sobre o quê? Sobre a arquitetura também, que teve uma influência fortíssima na questão ocidental, que vai influenciar, e tenho certeza que vocês, a partir do momento que vão observar essas colunas e os capitéis, vocês vão ver, nossa, mas eu já vi isso aqui. Ah, quando eu fui na cidade, quando eu fui aqui na nossa cidade, tem essas colunas, tem esse capitel. Então, essa influência grega que eles trouxeram, e que foi muito importante, que foram 3 ordens: dórica, jônica e coríntia. Não é Coríntias, é Coríntia. Então, nessa primeira coluna aqui, o primeiro capitel, é essa parte aqui de cima, é que vai distinguir qual é a ordem. Essa primeira coluna, ela é chamada de dórica. Esse capitel que vocês estão vendo, essa parte aqui de cima, é o capitel, é um capitel mais sólido, tá? Então, é o capitel dórico. O segundo do meio é o capitel jônico. Ele tem 2 volutas ao lado, que faz homenagem às mulheres gregas, tá? Então, o segundo, essa primeira aqui é dórico, o segundo lá é o jônico e o terceiro é o coríntio, tá? Então, o capitel coríntio, ele vai trazer o quê? A homenagem à natureza grega. O que é a natureza? Lembram quando nós falamos lá no Egito que as colunas traziam homenagem ao papiro e etc., as flores de lótus, que é originária lá do Egito? Pois é, a Grécia também vai fazer o seu capitel em homenagem à natureza. Ela vai trazer a folha de acanto, ela vai agregar a questão da solidez dórica, também vai criar nessa outra, e vai colocar as folhas de acanto e as volutas. Ela vai agregar os 2 estilos em um só capitel. Então, o capitel é essa parte de cima. Se vocês perceberem, esses 3 capitéis são diferentes. Aqui são as colunas, tá? A coluna dórica, ela é lisa. Se vocês perceberem, é lisa. Já a jônica e a coríntia, ela tem canelúrias. O que são canelúrias? São esses frisos que vocês estão vendo aí. Ora, a partir do momento que o homem, o grego, ele tira essa coluna, vocês estão vendo a 4ª coluna ali, que tem uma mulher? Pois é, eles vão tirar essa coluna, tá? E eles vão colocar a imagem de uma mulher em homenagem ao quê? Em homenagem à mulher grega, às ninfas, às deusas, que vão explicar os mitos gregos. Quando eles retiram essa coluna e colocam a imagem de uma mulher, de uma ninfa, de uma deusa, ela passa a não ser mais chamada de coluna, ela passa a ser chamada de cariátides. Então, ela deixa de ser chamada de coluna e vai ser chamada de cariátides, mas somente quando tira a coluna e coloca a imagem feminina. E aqui, o que vai distinguir é o capitel, que vai saber se nós estamos. É uma ordem dórica, jônica ou coríntia. Quando é retirada a coluna, acontece o quê? Se torna cariátides. Fica a imagem da mulher na coluna
e ela se torna cariátide, ok? Então, os gregos, essa cultura, essa Grécia antiga, ela vai estar falando da arquitetura, principalmente a questão das colunas das ordens dórica, jônica e coríntia. Quando retira as colunas, fica cariátide. Ele vai estar falando também da questão da pintura, aonde se desenvolveu mais as pinturas, nas cerâmicas. E há a questão dos vasos, né? Os vasos gregos, que vai ter aquela inversão de cores, certo? E também a pintura geométrica, que vai acontecer nisso. Os gregos pintaram somente os vasos, professora? Não, eles não pintaram só os vasos, eles pintavam os interiores das residências também. Mas essas pinturas eram chamadas de uma técnica chamada de ar fresco. O que é a pintura de ar fresco, professora? Ora, eu faço uma parede e nessa parede eu coloco uma argamassa, vamos chamar de massa, né? Uma argamassa. Antes que essa argamassa seque, eu vou lá e desenho e pinto essa parede. E quando essa argamassa seca, a pintura está ali. Então é chamada de pintura de ar fresco, que era uma pintura no interior das residências e palácios. Geralmente eles pintavam as cenas vamos dizer, dos mitos, ok? Eu sempre gosto de colocar assim, qual é a diferença, professora, entre o mito e a lenda? O mito, ele é universal. A lenda, ela é regional. Ora, se eu falo para vocês aqui o boto cor-de-rosa, muitos vão conhecer a lenda do boto cor-de-rosa. Mas se eu for ao Rio de Janeiro, mesmo estando no Brasil, algumas pessoas não vão conhecer o mito do boto cor-de-rosa. E sim conhecer uma outra lenda, quer dizer, uma outra lenda que vai explicar alguma coisa daquela região, certo? Mas se eu falo aqui no Amazonas, Afrodite, Afrodite, a deusa do amor, eu vou ao Rio de Janeiro e pergunto, Afrodite, eles vão falar, é a deusa do amor. Eu vou lá para a Inglaterra e falo assim, a lenda do boto. Nós nunca ouvimos falar da lenda do boto. Mas se eu falo Afrodite, ela é a deusa do amor. Vocês entenderam? Então, mito é universal, ele não vai mudar de região, nem de continente, ele vai continuar sendo o mesmo. Mas a lenda, ela vai mudar de região para região e ela vai se adequar à realidade daquela região. Ok? Então, o mito é universal e a lenda é regional. Então, a Grécia, ela não ficou presa a padrões, não é verdade? Ela não vai estar presa a padrões, ela vai se libertar um pouco, ela vai pegar um pouco da influência da Grécia ou do Egito Antigo na escultura, mas a partir daí ela vai se desenvolver, ela vai evoluir, ela vai criar mais leveza, mais mobilidade na questão da escultura, né? E ela vai o quê? Ela vai mudar esse conceito, mas ela vai ser influenciada sim, tá? Pelo Egito Antigo. Já o Egito Antigo, ele era feito a padrões, a padronização, o faraó era que decidia tudo. Os gregos, eles eram politeístas também? Eram, os gregos também eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. Os egípcios eram politeístas? Também eram politeístas. Só que havia uma diferença que nós vimos aí. Um era rígido, padronizado, o outro foi mais liberto, já não seguiu tantos padrões. Egito, padronizado. Quem determinava tudo era o faraó. Os gregos já eram mais livres, se tornaram mais livres. O Egito, o faraó era o centro do universo, o Deus era o centro do universo. Na Grécia, o homem passa a ser o centro do universo. Nós estamos falando Egito Antigo e Grécia Antiga, ok? Então, há essa diferença de uma cultura para outra. Os egípcios pintavam aonde? No interior das residências, mas principalmente nas pirâmides, nos sarcófagos, era uma arte dedicada à morte, à religião. Eles acreditavam numa vida após morte. Os gregos, o que eles faziam? Eles eram mais livres, certo? Eles faziam uma pintura, mas para enaltecer o homem, a beleza, não tinha apenas que ser belo,
mas tinha que ter uma funcionalidade, tinha que ter uma funcionalidade. O homem era o centro do universo. Então, os gregos eram mais livres. Eles seguiam algumas ordens, sim, claro, mas eles não estavam presos à padronização, enquanto que o Egito Antigo estava preso à padronização, que era determinado por quem? Pelo faraó. O faraó era o sacerdote, o rei, o juiz, o tesoureiro, não é? Ele tinha o poder de decidir tudo isso, o faraó. Já na Grécia, não. A Grécia, principalmente, ela ficou muito na questão arquitetônica, em construir templos, praças. Os templos para quê? Para adorar os seus deuses. Grécia Antiga. Praças, para que a praça? Aonde os filósofos iriam ensinar, dialogar. Teatro, foi na Grécia Antiga que surgiu a palavra teatro. Eles encenavam as tragédias, os dramas, não é? Teatro, praças, certo? Então, as praças públicas e etc. Então, os templos para adorar os seus deuses, isso a Grécia foi, né? E se expandiu, enquanto que o Egito eram os palácios e a questão das pirâmides, dos sarcófagos, das câmaras, dos túmulos. Era uma arte muito voltada à questão religiosa, uma vida pós-morte, o Egito. A Grécia não. Ok, meus queridos?